Os Yorubás são um grupo étnico formado por povos com cultura, religião e principalmente o idioma em comum, que se localizavam próximo nos outros, porém nunca se uniram e formaram um governo absoluto. Eles se organizavam em pequenos territórios, como cidades, estados, que também eram como reinos independentes, cada um governado por um líder. Cada território possuía um líder chamado Oba, e entre as cidades e Obas havia um líder ainda mais importante, chamado Oni. O Oni vivia em Ifé, capital espiritual dos Yorubás. E esse líder Oni era tão importante que até mesmo para se tornar um Obá só seria possível com a aprovação dele. Um papel muito importante do Oni era liderar os cultos religiosos aos orixás, que são os deuses dos Yorubás. Entre os Yorubás, um povo que se destacou bastante foram os Oiós, que viviam próximo à costa da África Ocidental. Eles progrediram muito em riquezas e na agricultura, e no século XV deram início ao Império, o Império de Oió. Com o crescimento dos Oiós, ele se tornou um vasto império no século XVII e também o maior império da história dos Yorubás. Ele dominou povos vizinhos, inclusive outros povos Yorubás, e se tornou a capital política do povo. E quando os europeus chegaram a Oió, já havia cidades estruturadas que dominavam o comércio da região. Os Oiós tomaram portos de povos dominados e ofereceram como alianças aos europeus. Dentro dessa aliança, Oió vendeu outros povos como escravos, inclusive os malês, que chegaram ao Brasil. Em meados do século XVIII, houve muitas intrigas, revoltas e golpes de Estado, que iniciaram o declínio do Império de Oió. Por fim, no século XIX, o reino de Daomé invadiu Oió para capturar e vender pessoas como escravos. Oió exigiu muitos tributos do reino de Daomé. O rei de Daomé, inclusive, enviou um agente brasileiro chamado Francisco Félix de Souza para tentar negociar a paz. Mas a negociação da paz foi um fracasso e Oió atacou o rei de Daomé, porém foi derrotado. Então o reino de Daomé realizou vários ataques a Oió, até que finalmente Oió começou a cair, mas não pelos ataques, e sim por conflitos internos entre as famílias nobres pelo direito de sucessão, ao século XIX. Após isso, Oió não se reergueu, e o povo que vivia em território do Império Caído foi vendido como escravos, principalmente no Brasil. Os bantus foram um dos grupos mais numerosos a chegar no Brasil, na época da escravidão, trazidos da Angola, do Congo e do Moçambique. Os bantus tiveram participação expressiva na formação da cultura e do povo brasileiro. Várias palavras do português falado no Brasil têm origem no quimbundo, uma língua banta de Angola. Banto é o nome que se dá ao conjunto de povos da África sul-equatorial. Esses povos falam diferentes idiomas, embora sejam todos derivados da mesma língua, e têm diferentes tradições culturais. Banto é também o nome de um tronco linguístico, ou seja, uma língua que deu origem a muitas outras. Estima-se que atualmente existam cerca de 500 línguas bantas. Dentre elas está o Swahili, um importante idioma falado por cerca de 5 milhões de pessoas como língua-mãe e por outros 30 milhões como segunda língua. Uma das características dos idiomas bantus é o fato de utilizarem muitos prefixos e sufixos, por exemplo, para indicar se uma palavra está no singular ou no plural. Bantu significa o povo. A expansão dos bantus se deu, provavelmente, há 2000 anos. As causas e os itinerários desse movimento ainda são objeto de estudo dos antropólogos. Acredita-se que a mais possível área de origem desses povos seja a região em que hoje fica a costa de Camarões e da Nigéria. Apesar da origem comum, os povos bantus têm organizações sociais, econômicas e políticas muito distintas. Os sistemas de linhagem e de parentesco, as práticas religiosas e as formas de governo exibem grande diversidade. O motivo, em parte, é a grande extensão de território africano que ocupa, aproximadamente 9 milhões de quilômetros quadrados da África subsaariana. Ao sul de uma linha que corta o continente desde a Baía de Biafra, no Oceano Atlântico, até Merlinde, no Índico. Os bantus foram um dos grupos mais numerosos a chegar no Brasil, na época da escravidão, trazidos de Angola, do Congo e de Moçambique. No Brasil, eram levados principalmente para o Maranhão, o Pará, Pernambuco, Alagoas, Rio de Janeiro e São Paulo. Os bantus tiveram participação expressiva na formação da cultura e do povo brasileiro. Na música, o gosto dos bantus pela dança e pelos instrumentos de percussão teve influência decisiva em ritmos brasileiros como o samba, a bossa nova, a congada, o maracatu e o pagode. Também são de origem banta o brimbal, a cuíca e a capoeira.